Olá, tudo bem? Aqui vai também o meu bom dia e o meu feliz sábado para você que está nos acompanhando ao vivo aí desde as primeiras horas desta manhã. Que Deus esteja contigo, que você não deixe de estar conosco para fazer mais nada desse dia. Estejamos juntos até o final desta programação. Amém? Queremos agradecer muito àqueles que estão pregando o Evangelho por meio das redes sociais. E mencionamos alguns nomes, mas outros podem não ter sido falado. E aqui vai aí o nosso agradecimento para a Érica, a Iraides, a Silvana, o Antônio, muitos outros que não perdem uma live nossa. Parabéns para vocês. Claro, nós ainda não temos uma equipe aqui por trás para poder só estar observando aí e interagindo com este público, com os internautas, mas em breve nós estaremos com toda a nossa equipe bem montada para que esta interação entre pregador aqui, cantores e você que está aí possa acontecer de uma forma mais abrangente. Que Deus te abençoe, compartilhe o nosso link aí do YouTube, IASD Estação Paulista, Delermando Marques no Facebook, enfim, vamos pregar o Evangelho através das redes sociais, vamos divulgar esta mensagem maravilhosa, o Evangelho que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, amém? Mas queremos agora mandar um recado todo especial, para a Nicole. A Nicole era para estar conosco, é uma jovem de apenas 18 anos de idade, uma jovem brilhante, ela seria um Caleb conosco nesses próximos dias, mas a Nicole, ela foi hospitalizada e está em tratamento, vai começar ainda um tratamento, está aí com um problema de saúde que a gente não sabe ainda direito o que é, mas Nicole, eu quero deixar uma mensagem de Deus para você, não te assombres, como foi cantado agora há pouco, não se turbe, não se preocupe, porque é esse Deus que está no comando da sua vida. Tenha fé nele. É hora de você confiar nesse Deus. E nós estamos orando por você. Ontem à noite eu orei por você. E nós estaremos sempre em oração para que você se recupere. E outros também que possivelmente estejam padecendo alguma enfermidade física. Não te assombre. É a mensagem que Deus manda para você nesta manhã. Que Deus te abençoe e eu quero neste momento orar exatamente com este propósito, para que Deus possa restabelecer a saúde de vocês e principalmente você, Nicole, que chegou o pedido aqui agora há pouco, tá bom? Então feche os seus olhos onde você estiver neste momento e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, digno de honra, ó Deus, e de glória, seja teu nome no céu e na terra. Deus, estamos passando momentos difíceis em cima desta terra, crises por todos os lados, problemas de saúde, doenças que estão atacando o nosso povo. Neste momento eu quero colocá-lo todos em tuas mãos, meu Deus, de uma forma toda especial a Nicole. É possível que ela não esteja assistindo esta live, esta mensagem, mas que esta mensagem possa chegar até ela em algum momento, para que ela possa confiar inteiramente que o Senhor está no controle, que o Senhor está à parte de tudo que está acontecendo com ela. Que o Senhor possa restaurar a sua saúde, para que ela ainda seja uma luz a brilhar neste mundo escuro. Nós nos colocamos em tuas mãos. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão linkados nas nossas redes sociais, aqueles que certamente vão compartilhar este link agora, e onde esta mensagem chegar, onde quer que ela chegue, que ela possa realizar a sua obra, Pai. Eu te peço, Pai, e agradeço, acima de tudo, em o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. É possível que você já tenha visualizado aqui o tema, um homem segundo o coração de Deus. Se você for buscar na Bíblia, você vai encontrar na Bíblia que Moisés foi o homem mais manso da terra, se tornou o homem mais manso da terra. Se você continuar estudando a Bíblia, você vai encontrar que a Bíblia diz que Jó era íntegro e reto. Daniel, os seus inimigos disseram assim:
Não podemos encontrar nele nenhum defeito, nenhum erro. O homem é reto, é íntegro também diante de Deus. José foi um exemplo de fidelidade a este nosso Deus. Se você vai no Novo Testamento, você vai ouvir os teólogos dizerem que Paulo foi o campeão do Evangelho. Você vai ouvir Jesus dizer assim: nascido de mulher, não houve nenhum homem maior que João Batista. E você volta para o início da nação do povo de Israel, você vai encontrar a Bíblia dizer que Abraão foi o pai da fé. Mas Deus, olhando lá de cima um dia, através do profeta Samuel, ele disse assim: encontrei a Davi, um homem segundo o meu coração. E é sobre Davi, é sobre as características, não vou falar de todas, mas de algumas. É sobre as características que Deus encontrou em Davi, para que ele pudesse dizer que tinha encontrado um homem segundo o seu coração. Você quer ser um homem e uma mulher segundo o coração de Davi? Quer seguir as pisadas deste jovem? Agora eu quero falar para os Calebes também, para este jovem que Deus disse que era segundo o seu coração. Venha junto comigo nesta mensagem. Vamos abrir as nossas Bíblias. Abra a sua Bíblia aí, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17. Vamos juntos descobrir por que Deus disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vamos juntos? Amém? Então abra aí a sua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 17. E nós vamos começar a leitura aqui. Amém? Diz assim a minha Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, verso 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se, diz a Bíblia, entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. A Bíblia começa falando aqui de um grande conflito. Grande conflito este que um dia começou no céu entre Lúcifer e Deus. Houve uma batalha no céu entre Miguel e seus anjos, Lúcifer e os seus anjos. Miguel, que é o próprio Jesus, derrotou a Lúcifer e o expulsou de lá. Ele andou vagueando pelos mundos que Deus criara. Nenhum deles abriram as portas para Lúcifer. Mas ele veio aqui no planeta Terra, disfarçado de uma serpente, bateu na porta do Éden, jardim de Deus, e através do engano ele conseguiu entrar. E junto com ele toda sorte de coisa ruim que você deve estar sentindo nesta manhã. E então, queridos, o grande conflito que um dia iniciou-se no céu foi transferido para esta terra. E o inimigo que sequestrou este planeta exigia um resgate muito alto, a vida do próprio Filho de Deus. E o Filho de Deus se fez homem e veio aqui. E você conhece o desfecho lá na cruz, quando Jesus derrotou este inimigo. Mas eu quero voltar aos tempos remotos, diríamos assim, do Antigo Testamento. Para que você entenda o desenrolar desta batalha entre Deus e o inimigo por trás ali dos filisteus, Deus ali por trás do povo de Israel. O que tem nas entrelinhas desta batalha que possa ensinar para mim e para você sobre um homem segundo o coração de Deus? O que tem? Os dois exércitos de um lado e do outro. E a Bíblia diz que este grande conflito, cujo palco era Éfes-Damim, aqui no vale de Elá. No verso 4 a Bíblia diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados, e a Bíblia diz, e 1 palmo,
Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão. E a ponta da sua lança, diz a Bíblia, de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro, diz a Bíblia. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu o filisteu? E vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e o povo de Israel estas palavras do filisteu, diz a Bíblia, espantaram-se e temeram muito. Entenda? Por que eu li aqui as partes que detalham as características deste gigante, deste homem chamado Golias, desse soldado tão temido, tanto pelos seus companheiros e muito mais pelos seus inimigos? É para você saber, no decorrer desta mensagem, quão temível e poderoso é o nosso Deus. É isso mesmo. Sabe qual era o tamanho dele? Golias tinha quase 3 metros de altura. Imagine. Era bem proporcionado fisicamente, diz a Bíblia. E era guerreiro desde a sua meninice. A sua armadura pesava quase 70 quilos. Só a ponta da sua lança era um peso absurdo. Mais de 5 quilos só na ponta da sua lança. Diz a Bíblia, nas entrelinhas, que durante esses dias que estes dois exércitos ali estiveram, vai, não vai, entra em combate e não entra, foram 40 dias. E todo dia, pela manhã e à noite, esse guerreiro saía e desafiava o exército de Israel. E a história diz que o povo, durante a noite, não dormiam, com medo de um ataque repentino. E durante o dia, eles tremiam de medo. Israel estava sendo derrotado mesmo antes de entrar em batalha. A pressão psicológica era muito grande. O inimigo apertava as hostes israelitas. E esse gigante dizia: olha, vamos definir esse combate entre 2 homens. Escolha um entre vocês que venha contra mim. E quem vencer aqui vai ser o campeão. O que vencer representa o exército campeão. E a outra nação, a partir de então, vai servir como escrava a nação vencedora. Ninguém ali estava tão bem equipado e bem armado como Saul. Mas diz a história, nós acabamos de ler, que o próprio Saul tremeu de medo. Não teve coragem de se prontificar e dizer: olha, já que eu sou o capitão, eu sou o rei e eu estou bem armado. Era o único que tinha as armas que poderia encarar frente a frente com Golias, mas não teve coragem. Sabe por quê? Porque Saul era um homem desobediente. Saul era um líder nacional, mas nunca tinha sido um líder espiritual. E aquela guerra não era apenas uma guerra bélica, era uma guerra entre deuses, e você vai ver no desenrolar da batalha. E assim, Israel estava sendo derrotado, até que alguém entra em cena. A Bíblia diz aí no verso 12, diz assim a Bíblia: Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, diz a Bíblia, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens, falando de Jessé. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Os 3 filhos foram Eliabe, o primogênito, Abinadab e depois Samar. Verso 15. Davi, porém, ia a Saul e voltava. Verso 16. Davi ia, porém, a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de Belém. Verso 16 diz assim: chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, como nós já dissemos,
e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi: vá lá onde estão os teus irmãos, vai levar algumas coisas para os teus irmãos, faça uma visita para o rei, leve algumas coisas para eles comerem, pergunte para eles se eles estão bem. E Davi, que estava pastoreando as ovelhas, em obediência ao seu pai, então foi. Diz a história nas entrelinhas que ele acordou bem cedinho, se prontificou, orou a Deus e se pôs a caminho daquele local. E diz assim a Bíblia, na continuação, no capítulo 17 ainda. Não, aliás, no capítulo 17, verso 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Verso 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Verso 22. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Aqui, eu quero enfatizar para você o primeiro ponto que eu encontrei, dentre muitas outras qualidades, que fez com que Deus chamasse Davi de um homem segundo o seu coração. Quando Davi foi enviado ali, Davi foi enviado somente para levar alguns presentes, algumas coisas para os seus irmãos e alguns presentes para o rei. Mas a Bíblia diz que quando Davi chega e vê que os dois exércitos estão se prontificando para a batalha, ele ouve aquele gigante chegando e desafiando ali o povo de Israel e insultando o Deus do céu. A Bíblia diz que naquele momento Davi correu para a batalha. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque não era covarde. Talvez uma outra pessoa qualquer, ao chegar ali e ver toda aquela arrumação, todo aquele cenário de guerra, poderia ter tremido de medo, entregado para qualquer um os presentes e voltado para casa. Mas a Bíblia diz que Davi correu para a batalha. Amados, nós estamos num grande conflito. Nós estamos no meio de uma batalha entre o bem e o mal. E é preciso de pessoas, de jovens, como foi Davi. Jovens que corram não da batalha, mas que corram para a batalha. Se você ler o livro Patriarcas e Profetas, lá diz que Davi se inflamou quando ele viu aquele gigante insultando ao Deus dos céus e fazendo tremer de medo o povo de Israel. Estamos chegando o mês de julho aí. Estamos chegando à época de pregarmos o Evangelho de uma forma tão intensa como nós nunca fizemos no passado. E a batalha agora não é com espadas e armas de fogo, como acontece no Oriente Médio, nem como aconteceu no passado, nos dias de Israel. A batalha agora, ela é espiritual. A batalha agora se trava com a Bíblia na mão. A batalha agora se trava através da oração. A batalha agora se trava através das redes sociais, através da internet. Amigo, jovem, homem, mulher, você que professa o nome de Jesus Cristo, onde você está nesta manhã? Por que você ainda não entrou na batalha? Por que você ainda não foi inflamado? Por que você ainda não foi tocado? Por que você ainda dorme no momento que os exércitos de Israel estão sendo insultados e derrotados? Por que você ainda não correu para a batalha? Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque não fugia à sua responsabilidade. Davi correu, Davi se inflamou. A Bíblia diz que quando Jesus foi coroado no céu, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu em forma de línguas de fogo. E daquele momento em diante, os discípulos se tornaram verdadeiros pregadores do Evangelho. Daquele momento em diante, a Bíblia diz que a pregação dos discípulos era uma pregação fervorosa. Que
que a partir daquele momento os discípulos passaram a ter um poder que eles não tinham antes, um poder de falar em outras línguas, um poder de ressuscitar os mortos, um poder de converter os corações, e Deus quer que nós tenhamos esse poder em nossos dias. Antes deste episódio, quando Saul estava endemoniado, alguém disse assim: eu conheço um jovem, sisudo de palavras, corajoso, valente e que toca bem. Deus está procurando homens e mulheres, jovens, meninas e meninas, que seja ousado, que seja sisudo de palavras, que seja cheio do Espírito Santo, porque Deus tem uma batalha para mim e para você. A Bíblia diz que Davi chegou naquele momento, ali, e se inflamou. Diz agora o verso 23. Estando Davi ainda, aliás, o verso 22. Davi, deixando que trouxera os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi ouviu, diz a Bíblia, e Davi ouviu, o menino ouviu aquelas palavras e ferveu o seu coração. O menino ouviu aquelas palavras e tomou para si a responsabilidade daquela batalha. E continua dizendo a Bíblia, no verso 24, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Será que nesta manhã você está se comportando como o povo de Israel? Será que você está fugindo da responsabilidade que Deus te deu? Aí onde você está, senta o dedo na internet, compartilha essa mensagem. Está fugindo da responsabilidade da pregação do Evangelho? Não sei, não fique zangado comigo, mas Deus me mandou aqui nesta manhã para dizer isto para você. Agora há pouco eu estava assistindo ali, dando uma passada nas lives. Algumas pessoas aí pregando algumas mensagens que não tem nada a ver com a verdadeira salvação. Com 15 mil ao vivo. E o povo de Deus, a estas horas, quem sabe muitos ainda estão dormindo. O que é que você está fazendo, meu amigo? No meio de uma batalha, acorde para o que Deus tem para você. 15 mil numa live de uma cantora aí, por sinal, uma filha de Deus também, mas que ainda não conhece o evangelho que nós conhecemos. E agora, no verdadeiro evangelho de Apocalipse 14, que deveria estar voando pelo meio do céu, você está dormindo com este evangelho, meu irmão? O povo fugia, há muitos fugindo da responsabilidade, e se você quiser ficar zangado comigo, fique. Há muitos fugindo, aproveitando a pandemia para justificar a inatividade. Vou dizer uma coisa para você. Se você não inflama com este evangelho, se você não inflama como Davi se inflamou, se você não se prontifica para a batalha, eu quero dizer, você pode ser qualquer coisa, mas você nunca foi um cristão. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Está na hora de nós, e eu me coloco também, está na hora de nós sairmos do estágio da igreja de Laodiceia, igreja morna. Jesus disse, é tão morno que estou a ponto de vomitar-te. Acorda, meu amigo. Veja que no decorrer desta mensagem, Deus tem algo mais para falar para nós. Verso 24, eles fugiam, né? Verso 25, e diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem matar o rei acumulará de riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então, eles chegaram ali e disseram, viu aquele gigante? Tem muita gente dizendo o seguinte, vocês estão vendo aí quantas vítimas do coronavírus já fez? Estão vindo aí os gafanhotos que estão vindo? Estão vendo aí que os comércios vão ser fechados de novo? Vocês estão vendo aí? Olha, eu quero é fechar os olhos para essas coisas e abrir os olhos e a mente para aquilo que Deus quer que eu veja. O que eu estou vendo é que nós temos um campo aberto para que nós possamos pregar o Evangelho,
Temos um meio de alcançar os corações que nós não tínhamos antes, a internet. Eu estou vendo a oportunidade que Deus está nos dando. O povo pessimista, olha o tamanho daquele gigante. Davi pensava diferente, verso 26. Então Davi falou aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? O que farão? Olha, amigo, o nosso Deus está sendo afrontado. É dito que os anjos se impacientam com a nossa lentidão, com a nossa mornidão. Nós somos vagarosos, o inimigo não dorme, mas o povo de Deus, e eu me incluo entre eles, está dormindo. Na hora em que nós deveríamos estar acordados como nunca. Não sou eu que falo isso não. A parábola das 10 virgens diz que quando Jesus estivesse perto de voltar, na verdade, quando ele estivesse voltando, iria encontrar o povo numa letargia espiritual. O povo estaria dormindo. Lá no livro de Mateus diz: porventura encontrará o Filho de Deus fé na terra quando ele vier? Será que esta pandemia já matou a sua fé? Será que você já não é mais nada? Será que você só era um crente entre 4 paredes? Será que você associa a vida espiritual apenas com a estrutura física? Deus pede mais de nós. A situação exige mais de nós. A situação exige que nós sejamos cristãos por onde quer que formos, em qualquer situação. A Bíblia diz que Davi, então, já com a intenção de enfrentar o gigante, diz assim: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Verso 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: bem conheço você. Com quem deixaste aquelas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Veja que Davi se apresenta. O seu irmão mais velho, mais bem preparado aparentemente, ao invés de dizer: Davi, você quer nos ajudar? Veio aqui para nos ajudar, seja bem-vindo. Não. Sabe o que ele disse? Já vem você querendo se aparecer. Um balde de água fria no entusiasmo do menino. Você que é um líder espiritual, Deus não te colocou onde você está para ficar desanimando os outros, não. Deus não colocou você onde você está para você ficar criticando os outros, não. Deus colocou você para você ser uma bênção, para você ser otimista e não pessimista. Quero falar agora para os Calebs. Não dê ouvidos àqueles que estão dizendo por aí que não vai dar certo. Vai dar certo sim. Nós vamos viver uma experiência diferenciada. Talvez não tenhamos aquele tanto de batismos quantas pessoas estão esperando. Mas o Evangelho vai fazer a sua obra, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E isso para mim é o suficiente para derrubar por terra qualquer pessimismo. Qualquer relatória de espias negativos, como foi no caso de Moisés, quando mandou espiar a Canaã terrestre. Irmãos como os de Davi, eu quero longe de mim, que Deus os mantenha longe de você também. Deus quer homens e mulheres jovens, como foi Davi. Davi se desviou. Outra lição aqui, que me faz entender que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi não guerreava contra o seu próprio povo. Davi não parava para ficar falando mal do seu próprio povo. Existe alguns aí que se dizem ser do nosso meio, que só vive atacando a igreja. Ao invés de pregar o evangelho de Mateus 28. Esses dias eu tive que responder nas redes sociais, alguns que ficam me mandando e mandando mensagens. Eu perguntei para eles: por que vocês não vão pregar o evangelho de Mateus 28? Por que vocês estão virando os seus canhões para a igreja de Deus? Por que vocês estão desperdiçando os dons e os talentos que Deus deu a vocês para pregar este evangelho ao mundo e fica aí só rodando moita? Ficaram zangados comigo, mas
Mandei para cima deles também. Deus quer homens e mulheres que preguem o evangelho para aqueles que ainda não conhecem. E é essa a nossa função, a nossa responsabilidade. Davi se desviou dos seus irmãos. Davi era um homem tão segundo o coração de Deus, que quando ele estava sendo perseguido por Saul, numa ocasião posterior a essa, ele teve Saul nas suas mãos e poderia matá-lo, porque Saul muitas vezes já tinha tentado tirar a sua própria vida. Davi disse assim, olha, eu não vou tocar no ungido de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não perdia tempo e nem energia atacando o seu próprio povo. Ele atacava as hostes inimigas. Volte para cá. Fantástico este menino. Continue comigo aqui na leitura. Verso 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa desse filisteu. Não desfaleça o coração de ninguém. É desse tipo de gente que Deus precisa. Que chegue para nós e diga assim, olha, não tenha medo, meu amigo. Não se assuste. Não se assombre. Não se desanime ninguém. Quero falar agora para toda Piracicaba. Não. Deus é conosco. Deus precisa apenas de um ou dois, ou quem sabe alguns mais, para ele trabalhar e vencer neste grande conflito. Davi disse, não fiquem desanimados. Sabe, eu não gosto de ficar perto de ninguém pessimista. Só de pessoas que têm uma boa palavra, uma palavra de ânimo. Palavras que levantem as pessoas em qualquer circunstância da vida e não que derrubem. Erga-se, Davi disse, não tenha medo. Só que Davi não falou isso por ele mesmo. Diz no verso 33. Porém, ainda no verso 32, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Eu me desmancho quando eu ouço isso aqui. Mas eu preciso continuar pregando para você. Davi era um menino. E ele disse, não tenha medo. Eu irei. Não temas. O teu servo irá. Deve ter soado como uma brincadeira. Mas Davi estava falando sério. Teu servo irá. Não fique ninguém com medo. Eu vou. Foi o que ele disse. Você vai? Deus espera que eu e você digamos isso. Deus espera que meninas e meninos, homens e mulheres tenham a mesma atitude que Davi. Teu servo irá. Está chegando a hora de nós entrarmos mais uma vez na batalha da pregação do Evangelho. Tudo que é coisa ruim está sendo disseminado pela internet. De vez em quando ouço alguns dizerem, eu não aguento mais live. Eu não aguento mais internet. Quem sabe os mesmos que estão falando isso aí são aqueles que passam o dia inteiro assistindo a séries de Hollywood. Não aguentam um sermão de 45 minutos, uma programação de 1 hora, mas aguenta passar 2, 3 horas assistindo as novelas da Globo, os telejornais, no mundo da política. É mais uma desculpa para quem não quer entrar na batalha. Está com a mente cheia de porcaria. Não aguenta porque não é espiritual. Não aguenta porque não está andando com Deus. Não aguenta porque não se entusiasma com as coisas de Deus. Davi disse, o teu servo irá. Vai dar certo, fica tranquilo. A Bíblia continua falando. Verso 33. Porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Davi já tinha levado um balde de água fria do irmão, agora vem o rei. E quando alguém que está lá em cima, hierarquicamente, chega para você e fala que você não é capaz, é preciso você estar muito com Deus. É preciso você ter a autoestima, mas lá em cima mesmo. Para você dizer assim, eu vou, porque eu vou em nome de Deus. Eu vou. Saul, na verdade, era um covarde. E era ele que deveria entrar na batalha. E sabe por que ele não foi? Porque tinha sido desobediente desde o início. Saul nunca foi um líder espiritual.
Saul não tinha as características de um homem segundo o coração de Deus. Deus mandou ele eliminar os amalequitas e até os animais. Na primeira ordem ele desobedeceu. Deus deu a ele uma outra chance, ele desobedeceu novamente. Davi não foi perfeito, como dizem os perfeccionistas. Ele teve muitas falhas. Mas Davi era sim um homem segundo o coração de Deus, porque ele pensava como Deus. Ele disse: o teu servo irá. Saul disse: não. E ele então justifica o seu voluntariado. Respondeu Davi, verso 34, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Aqui eu quero tirar mais duas lições, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Primeiro destas duas lições, Davi era alguém que tinha um passado positivo com Deus. Quando ainda era menino, e ele narrou aqui, quando via um leão e um urso, ele saltava para cima daquela fera. E ele não fazia isso confiado nas suas próprias forças, porque um leão tem muita força. Mas quando Davi saltava para cima daqueles leões, o Espírito Santo tomava conta dele. E ele que havia vencido lá, disse: posso vencer agora. Para que nós sejamos vitoriosos nas batalhas daqui para frente, é preciso que nós tenhamos um passado positivo com Deus. É preciso que nós tenhamos tido uma experiência cristã com Deus. É preciso que nos desertos, como foi Davi, nas experiências simples do dia a dia, nós sejamos homens e mulheres que tenham tido comunhão com Deus, como teve Davi. Alguém disse que se nós recordarmos a forma como Deus nos conduziu no passado, nós não teremos que temer o futuro. Você precisa crer que este Deus que te conduziu no passado vai continuar abrindo as portas e quebrando e removendo todos os obstáculos. Agora, se você é alguém que não teve uma experiência no passado positiva com Deus, ainda há tempo. Faça agora como o povo de Israel, meta o pé na água. Você pode começar agora a ter uma experiência diferenciada com esse Deus. Porque algo muito pior está vindo aí. E se você não consegue correr com os seus inimigos agora a pé, como é que você vai acompanhá-los quando eles vierem a cavalo? Como diz a Bíblia. É hora de nós aproveitarmos essa experiência, este treinamento que Deus está dando para nós. Esta pandemia, o fechamento de todos os comércios, de todas as igrejas, a Organização Mundial de Saúde está colocando a culpa nos religiosos. São as aglomerações religiosas que está contribuindo para o índice de contaminação. E entenda, amigo, o inimigo está por trás dos partidos políticos. O inimigo está por trás de tudo que é ideologia para destruir e derrotar o povo de Deus. É preciso que eu e você tenhamos essa experiência diferenciada. E Davi tinha. Davi não estava jogando conversa fora. Davi não estava sendo um louco. Ele diz: eu vou derrotar aquele gigante como eu derrotei o urso e o leão. Por quê? Aqui está a segunda característica que fez de Davi um homem segundo o coração de Deus. Porque esta batalha, ela não é minha e não é sua. Nós fomos introduzidos nela, mas ela é de Deus. Agora, é verdade que a vitória de Deus é a nossa vitória. Davi disse assim: quem é este incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Esta batalha não é do pastor de Lermando. Eu não sei se tem alguém aqui que não goste de mim. É possível que tenha, porque a gente não consegue agradar a todos.
O único que quis foi Jesus Cristo, que poderia agradar a todos, e ele não pôde. Então, se um líder religioso ou um líder político tivesse a pretensão de querer agradar a todos, ele estaria querendo ser maior do que Jesus Cristo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Pode ser que você não gosta do líder da sua igreja, pode ser que você não goste do pastor da sua igreja, mas diga uma coisa, você é alguém que não gosta de Deus? Porque esta batalha, ela é de Deus. E se você tem um ou outro motivo, questões pessoais para não entrá-la, você tem um muito maior para entrar, que é a honra, que é o caráter de Deus. Essa batalha, ela é de Deus. E se você está de fora por essa ou aquela questão, eu quero dizer uma coisa para você. Você não pertence a Deus. Você é um cristão por conveniência. Você vai até onde as coisas estão te agradando. Mas, quando é preciso você olhar só para Deus, você começa a retroceder. Disse Paulo, prossigamos, corramos. Deixemos todo o pecado que nos assedia. Corramos a corrida da fé, olhando para o único autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é o seu líder, é Ele que está chamando. Nós aqui somos todos defeituosos, estamos no meio dessa guerra. Davi então diz assim, e não para aqui, verso 37. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará das mãos do filisteu. Ele não ia na sua força. Então disse Saul a Davi, vai-te, o Senhor seja contigo. Finalmente, Saul, sem nenhuma esperança, simplesmente era a única opção que ele tinha. Diz assim a Bíblia no verso 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Verso 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isso, pois nunca usei. E eu imagino que os irmãos lá e que o restante estava dizendo, ou pensando, eu sabia que ele não era doido, eu sabia que ele não iria cometer um suicídio desse. Mas Davi era muito mais do que eles estavam pensando. Ele voltou e disse, tira isso de mim. Pelo contrário, com isso aqui eu não vou conseguir. Tira isso de mim. Jamais desistir. Jamais passou pela cabeça do menino retroceder. Jamais passou pela cabeça de um homem ou uma mulher de Deus retroceder neste grande conflito. Até o fim. Jesus diz numa das cartas de Apocalipse, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jamais. Davi tirou aquilo ali. E eu fico tocado com isso aqui. E Davi tirou aquilo de sobre si, verso 39. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi se achegando ao filisteu. Me lembro da primeira vez que eu fui colocado diante de um auditório grande, 300 pessoas. Seria o desafio plantar uma igreja num bairro onde predominava o tráfico. Tudo estava pronto para a primeira noite. E eu estava entusiasmado, eu me preparei ali para ir. Toda aquela roupagem que o professor tinha colocado para nós, alguns PowerPoints. E eu fui. Era para ser 3 meses de pregação. Era o primeiro dia, e você não pode errar no primeiro dia. Então, quando eu fui para a frente da batalha do auditório, eu me atrapalhei todo ali na frente. Me atrapalhei todo. Minha esposa estava comigo, a Roberta, ela está me assistindo em casa. Quando terminou aquilo ali, foi um desastre. Eu voltei para casa chorando. E a minha esposa, ela não alisa. Ela fica assistindo as mensagens e depois ela diz, olha, você errou nisso, naquilo. E ela virou para mim e eu nunca esqueço.
É assim que você quer ser pastor? Se você quiser ser pastor, você tem que mudar de atitude. Você se atrapalhou todo lá na frente. Bom, mal já estava com aquela chamada, era para eu ter prostrado. Prostrei, mas foi de joelho, durante toda aquela noite. Depois de orar muito, eu abri a Bíblia e me deparei com essa passagem. Abri o livro Patriarcas e Profetas, me aprofundei um pouco mais. E ali eu aprendi que a gente não deve lutar com as armas dos outros, mas com a nossa. Não é com a experiência dos outros, mas com a nossa. E eu me lembrei que um ancião, amém pelos anciãos, no passado tinha dito assim: olha, você dá estudo bíblico muito bem. Por que você não pega os seus estudos bíblicos e transforma eles em sermões? Vai enxertando ali de experiências. Esse ancião já morreu, o ancião Elias. Ele que me botou pela primeira vez para pregar um sermão. Na antessala eu estava com medo de entrar, ele me deu um empurrão, falou: vai lá. Deus precisa de homens que te motive, que te empurre, que te ponha para cima. Não de pessoas como os irmãos de Davi, não de pessoas como Saul. Que Deus o tenha. Se a família estiver ouvindo, que Deus o tenha, este homem, que um dia eu quero encontrar com ele no céu. Me deu um empurrão, me jogou para dentro da igreja para pregar. Durou 7 minutos aquele sermão. Mas foi graças a ele que hoje eu estou aqui. Então eu preparei um estudo bíblico. Voltei no outro dia. No outro dia, terminou o sermão. A minha esposa disse assim: hoje, até eu, se não tivesse aceitado Jesus, eu teria ido à frente. Porque eu parti para cima da batalha com a própria experiência que eu tinha com Deus. Davi trocou tudo. E Deus está falando com você. Não é com a armadura dos pregadores lá da Novo Tempo. Não é com todo respeito aos nossos grandes pregadores que Deus vai derrotar o inimigo, não. É com um menino, é com uma menina, com aquele estudo bíblico simples, com aquela abordagem simples, que ele vai derrubar o gigante de todas as ideologias, inclusive da falsa religião e do ateísmo. A Bíblia diz que Davi foi, verso 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. E disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Criticou. Olha, crítica aqui, crítica ali, desprezo aqui, desprezo ali. Mas o menino fazia de cada crítica, de cada indiferença, um degrau para ele subir na escala da fé. Não desanimou com seus irmãos, não desanimou com Saul, e agora vem o filisteu, tentando já derrubá-lo psicologicamente. Mas a Bíblia diz, que Davi diz assim, verso 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Jesus disse para os discípulos: em meu nome vocês tocarão em serpentes, em meu nome vocês vão falar em outras línguas, em meu nome vocês vão expulsar demônios, em meu nome vocês vão pregar o evangelho, em meu nome vocês vão batizar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É em nome de Jesus Cristo, não em nome da teologia, não em nome do mestrado, não em nome do doutorado, mas em nome de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Em nome dele. Portanto, amigo, você tem todas as armas que Deus já disponibilizou para nós vencermos esta batalha. Pelo contrário de você pensar que você tem que ser um teólogo ou isso ou aquilo. Alguém disse na Bíblia, e diz também em outros escritos, que muitas estrelas que um dia brilharam e que hoje estão brilhando vão se apagar, e a obra será levada, a pregação do evangelho será levada de uma maneira surpreendente, não por títulos disso ou daquilo, mas pelo grau de espiritualidade que você tem.
pelo Espírito Santo que você tem, pelo óleo do Espírito Santo que Deus quer derramar em você. E Davi foi e disse: eu vou em nome dele, em nome do Deus dos exércitos. É a ele que você afrontou. Eu quero dizer para aqueles que estão desanimados que esta batalha, que esta guerra já está ganha. João já antecipou para nós, ele disse: eu vi no mar de vidro os vencedores da besta. A única coisa que você vai decidir é se você estará lá ou não. Mas um grupo vai estar com o Cordeiro ao lado de Jesus Cristo. E esse grupo não serão pessimistas como os irmãos de Davi. Este grupo não serão desanimadores como foi o caso de Saul. E não será um pagão, um incircunciso, um ateu como era Golias. Tem que ser gente como Davi. Tem que ser segundo o coração de Deus como foi Davi. Um modelo que eu persigo e que eu recomendo para você também. Diz a Bíblia, verso 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo. Que palavras de fé, de convicção. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. O mundo vai saber que existe um Deus no céu. O ateísmo vai saber que existe um Deus no céu. A China vai saber que existe um Deus no céu. A Rússia vai saber que existe um Deus no céu. A Índia, os Estados Unidos, a janela 1040 e todo o planeta Terra vai saber que existe um Deus no céu. Porque existem ainda homens e mulheres como Davi em cima dessa terra. A Bíblia diz que existe. E a Bíblia diz que eles vão triunfar. Eu quero ser um deles. Que você seja um deles. Verso 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as fileiras, correu de encontro ao filisteu. Não corra da batalha, corra para a batalha. Vá para cima. Deus está dizendo: marchem. Faça como o povo de Israel, meta o pé na água e deixa Deus trabalhar. Olha, quando fecharam todos os comércios, tudo, na sala da minha casa, conversando com a minha esposa, e vendo alguns pastores já fazendo as suas lives, eu disse: amor, prepara meu telefone aí, coloca ele na parede de qualquer jeito, coloca no modo selfie, que eu preciso me ver, eu preciso ver os movimentos, porque hoje eu vou fazer, daqui uns 3 dias eu vou fazer uma transmissão ao vivo. E ela fiz um postzinho feito a facão. Sabe o que é feito a facão? Mal feito. Porque eu não tenho habilidade das redes sociais de manusear essas ferramentas. Mas alguém entrou lá, tinha mais de 100 ao vivo. Para quem nunca tinha feito live nenhum, e ofereceu ajuda. Meta o pé na água e Deus vai te ajudar. E hoje nós temos aqui uma cama profissional e uma parafernália toda, que sem o Espírito Santo também não é nada, mas nós temos, porque nós temos um Deus no céu, nós temos um Deus que nos capacita, Ele está nos chamando, um resto Ele vai nos dar. Davi foi, e diz assim a Bíblia, verso 49, Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Imagina comigo aquele gigante com quase 3 metros de altura, com toda aquela armadura, todo bem equipado, e ainda ia um escudeiro na frente dele. Imagina um menino se posicionando aqui com a funda totalmente desprotegido, calçado com algumas alparcas, como diz a linguagem antiga, com a fundazinha. Parece uma brincadeira, mas para Deus não há impossíveis. Não há impossíveis. É que o povo de Israel também, os melhores, conseguiam acertar uma pedra de uma funda num fio de cabelo.
E todo mundo olhando para aquele gigante, e eu imagino que eles devem ter pensado, é grande demais, vai ser um massacre, vai ser só uma chapuletada, e lá se vai. O menino, Davi olhava diferente. Imagino que ele olhava e pensava assim, é grande demais. Se eu acertei um urso e um leão, não erro esse gigante. Os pessimistas olham e dizem assim, é grande demais, não podemos. Ninguém mais quer saber de internet, ninguém quer saber de live, ninguém quer saber de redes sociais, o povo está cansado, mas o otimista diz, eu posso, porque Deus quer, porque Deus está me capacitando. Davi girou aquela pedra, com toda a habilidade e destreza que ele tinha, mas tenho eu certeza, que quando ela soltou daquela funda, ou melhor, aquela mão quando girava aquela funda, não era o braço, não era a mão de Davi, era o braço do Espírito Santo. E quando ela foi com a força de um asteroide. Mais que uma bala, um projétil de uma .40, ela cravou no alvo. Com uma mira muito mais eficiente do que uma lente, uma luneta de um sniper da atualidade. E cravou na testa do gigante. O gigante desprezou Davi, soltou o capacete, e Davi pensou, é tudo que eu preciso, é na testa. Pá, e ele caiu. É isso que Deus espera de mim e de você. Cravar a mensagem, cravar o estudo bíblico, através do Zoom, através do WhatsApp, através do Face, através do Instagram, através do YouTube. Deixa que Deus vai guiar o arco do Apocalipse com o qual o cavaleiro saiu vencendo é o Espírito Santo, e a flecha é a mensagem, é o Evangelho. Quem conduz essa mensagem é o Espírito Santo. Deus quer que você seja apenas um instrumento. Se você tem medo de não ter nenhum resultado, é porque você está confiando em você mesmo. Mas vá em nome de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele ia em nome de Deus. A pedra cravou o alvo e o brutamontes caiu. E quando ele caiu, a Bíblia diz que Davi poderia ter, aliás, alguns dizem que Davi poderia ter voltado, que o gigante já estava morto, mas ele foi lá e conferiu. Com a própria espada do gigante ele cortou a cabeça e levantou a cabeça daquele gigante. Amigos, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um tipo de Cristo. A maior parte das profecias messiânicas estão no livro de Isaías também, mas no livro de Salmos. Ele era um tipo de Cristo. Davi estava seguindo um modelo de Jesus, que saltou para o meio da arena do planeta Terra e travou uma batalha com o inimigo, e lá na cruz ele derrotou o inimigo. Essa vitória é nossa. A Bíblia diz que quando Davi derrotou o gigante, assim prevaleceu Davi, verso 50, contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe a cabeça. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e rejubilaram e perseguiram os filisteus. Termina aqui. Jesus na cruz derrotou o inimigo. Jesus na cruz, ele venceu. Basta que a nós agora sigamos o seu exemplo, para que nós também sejamos vitoriosos. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não fugia à batalha, não desperdiçava suas forças lutando contra o seu próprio povo, não se deixava se desanimar por qualquer coisa, porque lutava em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, e em nome deste Deus nós vamos continuar avançando. Qualquer que seja o mal que cruzar o nosso caminho, qualquer que seja o gigante que cruzar o nosso caminho, nós poderemos derrubá-lo pelo poder do Evangelho. Porque a palavra poder, no livro de Romanos, de Deus, é o mesmo que disséssemos, vem do grego dínamo, poder de explodir o pecado e derrotar todo o mal. A palavra dinamite foi tirada da língua grega, dínamo, que se refere ao poder de Deus para destruir qualquer coisa
E esse Deus quer usar eu e você, com o poder dele, como Davi, sem espada na mão, para derrotar o inimigo e cravar este evangelho nos 4 cantos da terra. Que Deus te abençoe a todos nós. Se você quer ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, seguir as pegadas de Davi e o exemplo maior de Jesus Cristo quando derrotou o inimigo, feche os seus olhos e ore comigo. Bondoso Deus e Pai, nesta manhã estamos felizes porque encontramos na Bíblia toda a motivação que nós precisamos. Encontramos na Bíblia, principalmente aqui na história de Davi, todo o poder que precisamos, que é o teu poder. Senhor, não deixe com que nada venha tirar de nós o desejo de pregar o evangelho, que nem a doença, que nem a falta de dinheiro, nem a depressão, nem o desânimo e o pessimismo de alguns venha nos atrapalhar, mas que nós possamos ir em teu nome, em o nome de Jesus Cristo, e cumprir a missão que o Senhor nos deu. Em nome deste mesmo Jesus é que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Amigo, até amanhã, às 20 horas, neste mesmo local. O tema de amanhã é Com a Eternidade no Coração. Que Deus te abençoe e até lá.